É, nós também vamos falar de estupro. Não da maneira que você está esperando aí. Uma maneira um pouco diferente, um pouco diferenciada. Então, uma das coisas que mais me machuca é a questão do estupro, sabe? É, o... Tá acontecendo um monte de casos, certo? Agora, nunca foi novidade. O estupro, principalmente das mulheres, né? Porque é 99% de mulheres estupradas e sei lá se 1% de homem chega a ser estuprado, né? Por uma mulher, no caso. Por outro homem, tem muitos casos de estupro também, certo? Os casos são absurdos, é uma cultura. Nós temos uma cultura, e não é brasileira, é uma cultura global de estupro. Tá? E tem muito caso de estupro. Na minha família, minha mãe, grávida de mim, no carnaval de 82, antes de eu nascer, ela já estava lá com 6, 7 meses, quase é estuprada aqui no Tucuruvi. Se ela me conta, então o troço de estupro mexe muito comigo, tá ligado? Eu tenho uma prima que já foi estuprada também. Eu tive uma namorada. Aliás, uma não. Caralho, velho, quanta gente. Não, eu tive umas 3 namoradas que sofreram algum tipo de abuso ou estupro e, e ficantes também. As mulheres, em geral, todas as mulheres, assim, em geral, já sofreram alguma violência, alguma agressão. Não quero falar que isso não existe. Isso existe. Agora, eu não vou entrar no mérito. Você está esperando que eu fale do Neymar e da moça lá que foi para Paris. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não estava lá. Só eles dois e Deus sabe o que aconteceu aquilo ali. Tem vídeo, tem câmera. Então, o que tiver de realidade dentro de um processo desses vai acabar aparecendo. Se foi uma tentativa de estupro da menina para com o Neymar, tipo, o achaque dela para ele, se isso for real, vai aparecer, velho, cedo ou tarde. Se o Neymar fez o que ele fez com essa moça, vai aparecer também. Eu não gosto nem um pouco do Neymar e não estou defendendo, não estou passando pano. Eu não gosto do Neymar. Nem como jogador, nem como pessoa. Não gosto. Mas eu penso na mãe dele, eu penso na mãe dessa menina, porque os dois foram bem irresponsáveis. Bem irresponsáveis. Ele por receber essa menina e ela por fazer o que ela fez. Ir até lá buscar esse contato com o Neymar. Eu vejo a louca da Luciana Gimenez falando lá que os famosos precisam se precaver porque não sabem com quem estão dando. Ou seja, eles famosos são uma casta, como são a casta dos juristas, a casta dos banqueiros, a casta da elite das Forças Armadas e a casta dos políticos e dos grandes empresários. Eles são uma casta, só eles podem conviver com eles. Nós, meros atores para baixo da cúpula piramidal, somos nada. Tomem cuidado conosco, famosos. Tomem cuidado. Eu lembro muito de uma situação também. O Dominique Strauss-Kahn, ele era presidente do FMI. Ele perdeu a presidência do FMI porque ele estava, na verdade, com um problema interno lá, tentando fazer o FMI agir diferente do que ele tinha agido, FMI, décadas anteriores. Certo? E não faz muitos anos isso, tá? Procura aí Dominique Strauss-Kahn, né? Um alemão ou austríaco, sei lá, mas ou ele é francês, mas enfim, o nome dele é muito alemão, Strauss-Kahn, né? Aquela coisa, enfim, ele é europeu, tá? E ele derrubou uma tentativa de estupro, né? Uma acusação de estupro que uma camareira fez a ele no hotel que ele estava, ele caiu. Assim que ele caiu, ela retirou a queixa. Ou seja, aquilo depois se mostrou uma situação em que houve o fato, não vou discutir o fato de novo, mas quando ele caiu, o intento de levar aquilo a público, porque muitos estupros feitos por gente famosa, viu, Luciana Gimenez, eles ficam debaixo das lanternas, rola uma chantagem, rola algum tipo de coisa. No caso, o Strauss-Kahn, ele renuncia ao FMI, ele saiu dali, ele vai sofrer alguma certa penalidade jurídica, tal, até que vai sofrer o cargo, um processo, e até que aquela coisa se resolva, ele já não está mais, tá ali, tá fora do FMI, depois a menina, milagrosamente, esquece que aquilo foi um estupro e fala, não, vou retirar a queixa. Né? Tá bom. Outro caso, Julian Assange. Julian Assange, o ativista que criou o Wikileaks, recebeu um monte de demandas, um monte de matérias, fontes, um monte de coisa de uma galera que estava dentro das instituições de diversos países, Brasil, Estados Unidos, principalmente Rússia, onde ele tinha lugar em todo mundo, começou a passar as coisas para ele,
principalmente pela Deep Web, e aí ele conseguiu pegar tudo aquilo, transformou aquilo no Wikileaks, em que ele passava segredos do Estado. Ele cometia um erro a dar um segredo do Estado? Não, quem vazou foi que cometeu o crime, percebe? Caras como Snowden, ou aquele outro lá que eu esqueci, que agora virou uma moça, ele é não é, caralho, ele é transgênero, eu não sei se é assim que fala corretamente, eu não quero ofender ninguém, mas ele é um homem que ele quis ser uma mulher, ele se sente uma mulher, e aí ele virou, né, enfim, esqueci o nome desse cara, tá? E assim tantos outros alimentaram o Wikileaks, dando fontes e material para o Julian Assange. Sofreu também uma acusação de duas moças, uma aqui e outra ali, foi em passos diferentes, quando uma deu, a outra foi lá e deu, e bem na época que o Wikileaks foi formado, dizendo que ele havia forçado o sexo com elas, né? O caso depois também caiu, esses dois casos em relação ao Julian Assange, agora ele foi preso, está preso, e, né, saído da Embaixada do Equador lá em Londres, aí ele foi levado para os Estados Unidos e de lá ele nunca mais sairá da cadeia, né, sendo que ele não cometeu um só crime estadunidense, né, nos Estados Unidos, no solo estadunidense. Mas como os Estados Unidos acham que todo o planeta é território deles, eles acham que eles podem inclusive prender o Julian Assange dessa maneira. Há um outro caso também, por isso que eu estou falando, tem muita coisa em relação que voltou à minha lembrança com esse caso do Neymar, e uma série que eu vi, e é muito importante que vocês saibam dessa série, no Netflix, chamada When They See Us, quando eles nos veem, e em português está como Olhos que Condenam, né? Que é o seguinte, uma galera nos anos 80, 89 na verdade, 19 de abril, lembro que é a data da minha irmã, de aniversário da minha irmã, vendo a série, tá? Né, que eu lembro disso porque eu era muito criança na época que isso aconteceu, eu nem lembrava mais dessa situação, vaga lembrança ao ver a série, né? Eu vi a série inteira, cara. Eu comecei a ver a série às 8 da noite de um dia, foi acabar às 6 da manhã do dia seguinte, pra você ter uma noção de como a parada me prendeu, e eu fico muito magoado, me mexe muito comigo essa questão de estupro, tá ligado? Porque é um troço absurdo, né? Você forçar alguém a fazer sexo, né? Pegar a força, né? Tipo, você não cortejar a pessoa, não se aproximar, não ser amigo, não cantar a pessoa no melhor sentido, tá? Da cantada, não ser uma pessoa... Porra, caralho. Entendeu? Você tem formas de tudo e você simplesmente vai lá e pelo mero prazer você vai lá e o prazer não está de repente nem no ato, né? Mas está na questão de forçar. Vai entender, eu não sou especialista, o especialista tem que dizer o que é isso, né? Essa doença, né? Se isso é uma doença, se isso é pura maldade, não sei, sabe? Mas é que eu sei que muitas mulheres perto de mim, isso que me deixa, tá ligado? E se você chegar pra uma mulher que nunca te contou nada e ela se sentir à vontade para abrir pra você uma situação dessa, você vai ver o quanto é pesado. Se é pior, se é ruim pra mim de ser ouvinte, tá ligado? Imagina pra pessoa que teve na pele, como a pessoa fica, né? Mas o When They See Us mostra que um grupo de jovens pretos foi passear no Central Park, né? E por eles serem pretos, eles estavam num grupo de 30, 40 moleques, a polícia acabou pegando todo mundo e depois teve um estupro que aconteceu lá, e aí começa toda a série, entende? E aí envolve muita questão que uma mulher identitária, né, que o estupro, essa era a pauta dela. Ela olhou para esses meninos pretos e falou assim, eles são os culpados. Só vou falar isso, aí depois tem toda uma história, né? Mas rola a identitária de gênero, né, da questão da feminista ali, no caso, não era uma feminista, porque era uma mulher só atrás de poder político, na verdade, não era uma feminista de verdade, né? Era uma femista diferente. Ela agiu com muito racismo, né? É quando eu falo para vocês que as minorias sociológicas não conjuntam, elas desconjuntam, né? E a coisa, inclusive entre as mães dos meninos pretos, há um racha também, então tem que ver a série. Porque eu pelo menos no primeiro e no segundo capítulo eu derramei baldes de lágrimas, assim, de choro mesmo. De falar, Deus, por quê? Pra que um troço desse com essas crianças, tá ligado? E mexe mesmo. Veja a série que vocês vão entender o que eu tô falando. Assim. Já tô até meio emocionado só de falar isso agora, né? E muito, né, mexe mesmo com essa parada, né? Você sabe, eu vou até acender outro cigarro aqui.
Olha, nesse caso todo de estupro, inclusive a morte do MC Reaça, aquele babaca que espancou a namorada, a amante, né? Que estava grávida, inclusive, não sei se dele ou de outro cara, e tentou fugir e vendo que fez uma merda grande, foi lá e se enforcou, né? Numa árvore e tal, legal. Você vai observar, gente, camaradas, que assim, em todos esses canais de YouTube e canais de televisão que exploraram a história do Neymar, você vai encontrar um oportunismo ali, um oportunismo já confesso, né? Um oportunismo apontador de dedos, né? As feministas falando, femista, tá? Não é feminista. Femista é o contrário de machista, não é feminismo que é o contrário de machismo, tá? Tem a diferença. Eu sou um cara feminista, beleza? Eu acredito no poder das mulheres em equivalência com os homens. Isso é feminismo. Eu não quero que elas estejam aqui. Também não quero que elas estejam aqui. Eu quero que elas estejam aqui, igual. Lado a lado, igual. E eu tenho que me desconstruir também, várias atitudes minhas de não ajudar, entendeu? Tudo bem. Mas todos os homens têm que parar para pensar nisso. E há muitos homens feministas, tá? Não achem que não dá para ser. Todo mundo deveria ser feminista no planeta, beleza? Esse é o meu pensamento, é só isso que eu tenho a dizer sobre isso. Né? Tipo Forrest Gump, né? As feministas já estão acusando o Neymar que ele é culpado de antemão. Os machistas estão dizendo que a menina é culpada. Eu sei que no meio do caminho essa menina está falando que ela já está sendo ameaçada de morte, o caramba, está com medo de sair de casa. Eu sei que o filho do Neymar está sofrendo bullying na escola. Eu sei, posso imaginar o quanto que a mãe do Neymar não esteja sofrendo agora, porque ela é mulher. E porque ela não quer ver o filho dela numa condição dessa. E não sei se ela não deve ter dúvida que o filho dela fez isso ou não, eu não sei. Acho que uma mãe sabe o filho que tem. Mas eu sei que ela deve estar sofrendo. Se for verdade, está sofrendo. Se for mentira, então ela está sofrendo. Ponto e basta, certo? Eu fico pensando, porque todos esses canais, canais próximos, todos, estão pegando essa história do Neymar e botando seus dedos, 1000 dedos em cima, assim, você, ali, você e tal. Estão ganhando seus inscritos, seus views, seus compartilhamentos, seus isso, seus aquilos. Seu dinheiro também, claro, alguns deles pedem dinheiro, como eu peço dinheiro. E eles, de certa forma, também estão estuprando, né? Eles estão estuprando a audiência deles, né? Estão estuprando essa história. Então, rola estupro de tudo que é lado. Não só no fato ou do não fato do Neymar e uma menina num quarto, mas dos exploradores. Os exploradores são, sim, também estupradores. É uma outra classe de estupro, mas é um estupro. Né? O jornal lá nacional vai lá e põe 13 minutos de um programa de meia hora falando sobre o caso do Neymar. É um estupro. Porque eles vão fazer o programa de uma maneira que vai parecer sim ou não que o Neymar seja culpado. O Jornal da Band vai fazer isso e vai parecer sim ou não que o Neymar é culpado. A Luciana Gimenez, essa outra porca, e não é porca porque é mulher, ela é porca, uma pessoa porca, tá? Esta porca vai lá e faz um programa falando disso, e aí ela até se coloca assim, nós famosos, né? Como é que ela falou? Nós famosos, eu falei já aqui, né? Nós famosos temos que tomar cuidado com essas pessoas não famosas, assim, até porque famosos não fazem nada. Esse deve ser o pensamento dela. Isso é uma porcaria, isso é um estupro, isso é uma ofensa, né? Esses canais de YouTube aí, uns tendendo para o machismo, outros tendendo para o feminismo, também são estupradores dessa história e da nossa privacidade, do nosso tempo, de tudo isso. E isso não é o que eu queria praticar aqui. Né? Mas eu quis relacionar com vocês que enquanto estão explorando essa história de Neymar e dessa moça, que eu não sei o nome, esqueço o nome dela, Nayara, sei lá, que eu não lembro o nome dela, muitas mulheres eu estou aqui há 15 minutos, algumas mulheres nesses 15 minutos foram estupradas ou sofreram algum tipo de violência no Brasil e no planeta. Incontáveis mulheres, para mais de 1000. Nesses 15 minutos, um monte de mulheres sofreram agressões. Certo? E também alguns tantos de homens, bem menos, 2, 3 homens, devem estar sendo agora acusados injustamente de terem feito algo contra uma mulher e não terem feito de verdade.
tá? Também isso também acontece, tá? Todo mundo é vítima nessa porra, certo? E eu quero saber que tipo de pessoas vocês são agora. Tem uma frase de uma namorada que ela falava lá: família estupra, né? Será que eu já disse isso? Eu não sei. Tô há 15 minutos falando, tô com a cabeça assim, ó. E ela falava, eu tive uma namorada que falava isso: família estupra. Eu tive um tanto de namoradas aí que já sofreram também violências. Acho que eu tô me repetindo. Eu quero saber qual que é o tipo de inscrito que você é nesse canal, porque eu vou fazer um baita de um clickbait aí. Você tá achando que eu tô falando do Neymar, né? Nesse momento você já sabe que eu não falei disso. Falei de 1000 outros assuntos juntos, relacionados, mas para mostrar essa atmosfera do estupro, como que o estupro vem também não só de quem opera aquilo na base, mas de quem opera também a visualização, os holofotes para esse tipo de coisa. Tem que se falar disso. Tem que se falar porque a gente tem que mudar essa cultura. Mas olha só, eu quero saber quem que você é agora. Porque eu falei de Neymar, eu falei de um caso verídico em 89 que virou uma série de Netflix, nos Estados Unidos, Nova York, os nova-iorquinos. Aí eu falei do Dominique Strauss-Kahn e falei do Julian Assange, certo? Também contei histórias da minha família em relação ao estupro e a minha percepção sobre tudo isso. Eu quero saber aí nos seus comentários aí o que vocês pensam de tudo isso. E hoje não tem abacate.